Eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios a ex-senadora, ex-ministra do Meio Ambiente, a acriana mais conhecida, mais relevante do planeta, Marina Silva. Senadora que veio visitar na semana passada, esteve aqui com seu pai, seu Pedro, dizendo a senadora, muito teimoso, disse só sai de casa quando a água chegar ali no nível da alagação de 97. Foram 17 metros e 66. Está em casa. Inclusive, ela citou no seu artigo da última sexta-feira no jornal Folha de São Paulo a resiliência também do povo acriano. Senadora, muito boa noite. Boa noite, Alô. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quer dizer que seu Pedro é teimoso, senadora. Não quer sair de casa, não? É que, na verdade, meu pai ele já convive com aquela situação ali da Cidade Nova há mais de 30 anos. Né? E, a senhora disse, pai, vamos para minha casa, ele não quer não. Ele disse que não, porque a última alagação, a mais dramática que nós tivemos, foi em 97. Eu, inclusive, estava morando ali perto da casa dele quando isso aconteceu. A minha casa ficou completamente coberta de água, a minha casinha, à época. A dele também alagou. E quando ele fez a casa nova, ele fez alguns centímetros acima da cheia de 97. Então ele está confiando. Ele já se precaveu. Ele fez uma casa de 2 andares praticamente, a palafita dele. Mas ele, graças a Deus, até agora está em segurança. Os netos, as minhas irmãs, eu tive lá. Tem uma canoa da minha irmã que está lá de prontidão. E a gente está cuidando dele. Se tiver alguma situação de risco, obviamente que todos serão removidos de lá. Mas ele está confiante de que a água não vai chegar. E ele está dizendo que só sai quando a água molhar o pé dele. Tem lá ainda... No assoalho da casa. No assoalho da casa. Tem a dona Antônia, tem a Alzira, a dona Marina e o meu pai, que estão lá resistindo bravamente. E as casas vizinhas. A senhora já passou por isso diversas vezes? Algumas vezes. O que a senhora aprendeu nesses períodos de alagações, senadora? Olha, aprendi muita coisa. Aprendi que é fundamental ter um bom atendimento por parte do poder público, tanto na área do atendimento médico quanto da assistência social. A parte, né, de socorro por parte da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro, o cuidado para que as pessoas não venham a sofrer nenhum tipo de acidente, como é o caso daquelas questões que são desagradáveis, como, por exemplo, desligar a luz, mas isso evita que pessoas venham a morrer eletrocutadas, não é? O que é muito grave. Há um risco que muitas vezes a gente não fica atento, porque a gente fica olhando para o período da cheia, e isso precisa ser feito, mas é o pós-cheia. Quando as pessoas começam a voltar para casa e as casas estão cheias de lama, com riscos muito graves para a saúde das pessoas, tanto no que concerne a leptospirose, quanto no que concerne ao tétano, diarreia, em relação à água potável, que muitas vezes as famílias usam os poços e limpam esses poços e começam a utilizar em seguida, sem o devido tratamento, né? Por isso que o pós-alagação é um trabalho talvez até mais difícil do que esse durante a alagação. E aprendi uma coisa muito importante. Para além do trabalho do poder público, que é fundamental, e agindo de forma integrada, Prefeitura, Governo do Estado, Governo Federal, acho que é o momento da gente ficar unido e não ficar fazendo ali a picuinha, mas trabalhar em benefício da população. Uma coisa muito importante é a solidariedade entre as pessoas. Não é? Uma boa parte das famílias que estão desabrigadas, elas estão sendo acolhidas na casa de amigos, na casa de parentes. Se não fosse essa solidariedade, dificilmente o poder público daria conta da grande quantidade de pessoas que já estão atingidas, né? São cerca de 14.300 imóveis, com 57 mil pessoas atingidas pela água, e nos abrigos nós temos aí cerca de 6 mil pessoas, né? É só para você ver o tamanho da solidariedade desse nosso povo. Isso eu aprendi, né? Quando em 97
a gente sofreu a A senhora alagação. esteve dos dois lados. A senhora esteve do lado quando moradora e depois como ente pública também. Como vereadora, como deputada estadual e hoje como uma cidadã, não é, que é solidária com a população. Eu não tenho uma função pública, mas sou solidária e estou procurando dar a minha contribuição. É uma embaixadora do Acre, como dizem aqui os... Tentando ajudar, já fiz contato com algumas embaixadas, né, para dizer que o governo está se esforçando para dar o atendimento às famílias, mas é claro que é um volume de problemas muito grande, muito graves, que é possível a ajuda e a solidariedade. Falei com a embaixada da Noruega, que é uma pessoa, a Turid, é uma amiga do Acre, já se dispôs a falar com o ministro Eriksson Heim lá na Noruega para ver o que é possível fazer. Estou falando com alguns empresários em São Paulo, principalmente nessa parte de produtos de limpeza, que o governador Tião Viana disse que vai ser necessário para o pós-enchente. Os ministros, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, esteve no Acre. Nós tivemos também aqui a presença, além do ministro da Integração Nacional e do ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, que estiveram em Rio Branco na última sexta-feira, senadora. Tivemos o anúncio de 5 milhões de reais, 3 milhões de reais para o Estado, 2 milhões de reais para Rio Branco, para ajudar nesse primeiro momento ao atendimento dos alagados e da situação de emergência em Rio Branco. Eu lhe pergunto, conversei com o senador Jorge Viana, ele propôs mudanças no sistema de defesa civil brasileiro, ele fala que o Brasil precisa se tornar uma referência, como o Japão é uma referência hoje em defesa civil. Como é que a senhora avalia isso nesse tempo e a sua experiência política como senadora, como ministra? O Brasil ainda precisa mudar drasticamente seu sistema de defesa civil, até para o atendimento mais rápido, a liberação mais rápida de recursos em situações como a do Acre no momento? No caso, a defesa civil brasileira, ela precisa atualizar, inclusive, os seus procedimentos e funcionar como um sistema integrado, né? Que haja uma integração entre o trabalho que é feito nos estados, nos municípios e reforçando muito o trabalho na localidade, no município. Para você ter uma ideia, é preciso que se crie um fundo nacional de defesa civil, que esse fundo possa ser acessado imediatamente quando acontece qualquer que seja a calamidade, que não tenha o custo para a liberação dos recursos e dos meios. Então esse fundo seria necessário. Quando eu estava na campanha para presidente da República, eu propus que se criasse, né, esse fundo nacional e que se fizesse um sistema. Por que é tão difícil o governo federal criar esse fundo? Falou-se em recursos dos próprios estados que colocariam recursos nesse fundo, aí nenhum governador quis aprovar esse fundo proposto pelo governo federal. Por que isso é tão difícil, senadora? É que, na verdade, os estados eles já estão com o problema. E se eles tivessem os recursos, eles criariam um fundo estadual. Então, o governo federal teria que vir com recursos adicionais para dar suporte aos estados e aos municípios. Esse fundo tem que ter os recursos do governo federal e não subtrair dos parcos recursos que os estados já dispõem. E o mais importante é criar os sistemas de alerta, um trabalho integrado entre defesa civil, corpo de bombeiro, a comunidade, a população local, nas regiões do sul, do centro-sul brasileiro, os rios, em função do desmatamento, do assoreamento dos rios, eles enchem de uma forma muito rápida, até em função das declividades. Aqui na Amazônia, como é uma planície, o rio enche de uma forma, digamos, muito poderosa, mas é um processo lento que não tem aquela mesma velocidade que nós temos em outras regiões, que causa situações de perigo imediato para a vida das pessoas. Aqui nós temos o perigo, sim, o prejuízo, a dramaticidade das perdas e do risco para as pessoas, mas o rio vai enchendo de forma lenta, em função da floresta, em função de ser uma planície. Aonde se perdeu a cobertura vegetal, como é o caso de Rio Branco, por exemplo, a margem do rio, a velocidade é maior, os prejuízos são maiores. E uma grande quantidade de pessoas que ficam à margem por falta do planejamento urbano, porque esses assentamentos urbanos foram acontecendo esporadicamente, na época em que não havia plano diretor, as pessoas se acostumam a morar naquela localidade e
quando termina o período da cheia, ela retorna, porque fica mais próximo do trabalho. Existe uma série de dificuldades que precisam ser cuidadas, e isso, para acontecer, exige um empenho muito grande de recursos por parte do governo federal. Gente, eu vou dar uma paradinha para o intervalo. A ex-ministra e ex-senadora nos falou aqui sobre seu ponto de vista, sobre esse momento de alagação, ela que veio visitar a sua família. E a gente volta com a participação dos internautas, tem muitas perguntas interessantes. E a senadora bate um papo comigo e com você de casa que mandou a sua pergunta. É um minutinho só, é rapidinho. Logo após o intervalo a gente volta. Até já.